Graça e paz. Bom, gravamos aqui mais um estudo, né? Com 3 partes. Parte 1, 2, 3, e agora vamos para a conclusão. O tema é grávido de um projeto. Né? Você concebeu, parabéns. Você está grávido de um projeto. Iniciamos no texto de Isaías 32, falando sobre projeto, sobre a pessoa que executa o projeto para a glória de Deus, ele acaba sendo bem sucedido. Vimos os sonhos e os propósitos de um projeto. Analisamos a vida de Jacó e como ele procedeu após um sonho, desenvolveu um projeto. E vimos que ele foi bem sucedido. E aí concluímos a terceira parte, levantando uma questão. Pastor, se for analisar a vida do profeta, se for analisar a vida do patriarca, Jacó, como fica aquela frase, os fins justificam os meios? Porque Jacó teve dificuldade na sua vida e deixou muito a desejar. As pessoas aprontavam com ele primeiro. Vamos analisar deste ponto. E ele, então, passou por alguns processos. Mas Deus concedeu a ele um sonho, um projeto, e ele desenvolveu. E foi restaurado, tem que entender isso aqui, foi restaurado, foi perdoado. Então, você pode analisar aí os fins, aquilo que Jacó concluiu, o final, justificam os meios que ele usou para chegar a este fim, né? Porque os filósofos dizem assim, os meios são maravilhosos, mas eles não prescindem os fins. Diz mais, e eles se perdem quando inclusive você não tem os fins. Vendo um artigo de uma filósofa, ela disse assim, se a pessoa está indo para o abismo, é melhor ir de bicicleta do que com um carro novo. Demora mais para chegar. O carro novo é maravilhoso, mas se você não sabe para onde está indo, é melhor ir de bicicleta e com a corrente quebrada. Chega mais devagar e dá tempo de você repousar no caminho. Jacó estava caminhando para Deus. Deus estava com Jacó. Então Jacó foi na toada da ovelha e Deus deu vitória para ele. O que mais eles dizem? Jacó teve um caráter construído, naquela caminhada. Lembre-se que, inclusive, o conhecimento é um meio. Vocês vão ver que nas escolas antigas de filosofia, como a Academia Platônica, ou o Museu de Pitágoras e outros, se uma pessoa não comprovava ter uma boa base moral, não se dava conhecimento. Platão costumava dizer, é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Só que no caso aqui de Jacó, parecia não ter uma base moral, mas tinha. E a comprovação é que ele foi restaurado. Homens, por exemplo, igual a Adolf Hitler, não é melhor que fosse totalmente ignorante? Conhecimento em mãos inadequadas se vira contra a humanidade. Mas o conhecimento que Jacó teve de Deus não estava em mãos erradas, porque beneficiou toda a sua família, todos os seus descendentes. Concluindo esse raciocínio dos filósofos, então somos muito ágeis para fazer o quê? Com Deus é para fazer o bem. Sem Deus, realmente, deixando a desejar. Os nossos atos são dotados de algum valor? Se for em Deus, se for de acordo com a palavra de Deus, se for para a glória de Deus, sim. Caso contrário, não.
Nós temos meio de comunicações valiosos para dizer o quê? Realmente, na época em que estamos, nós temos meio de comunicações valiosos para dizer o quê? O que você está ouvindo realmente tem deixado a desejar. Dizer o que interessa a um certo grupo, um partido político, uma ideologia, muitos meios de comunicação faz isto, né? Falar para agradar aos políticos, aos governos ou às autoridades. Isso é curioso. Faça um exercício. Ande num parque num domingo e ouça qual a tônica das pessoas que estão ali passeando. O que elas estão falando? Perceba que a maioria das pessoas estão falando de pessoas. Perceba que a maioria das pessoas estão falando de pessoas. O mais necessário no encontro é o ausente. Por quê? Senão as pessoas ficam sem assunto. Falar de quê? Se todos comparecem. Vamos falar de quem? Falar de Jesus, né? No nosso caso, nós reunimos e falamos de Jesus. Mas realmente, as pessoas, no geral, quando reúne, vai falar de quem está ausente. Isso é uma verdade. Medíocres fala de pessoas. Homens comuns falam de coisas. Grandes homens falam de ideias. Homens, servos do Senhor Jesus Cristo, dão testemunho de sua fé e do poder de Cristo para transformar a humanidade com o verdadeiro cristianismo.